Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paloma, para quem não me conhece, e este é o meu canal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Bom, gente, nós vamos tratar hoje neste vídeo. Vai ser um vídeo totalmente diferente do primeiro que eu gravei, mas é um vídeo que nós vamos tratar sobre um assunto muito sério e muito importante. Nós estamos no mês de maio e o mês de maio é o mês laranja, né? É a luta contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. E nós vamos falar sobre isso neste vídeo, tá legal? Então, antes de a gente começar, eu quero ler aqui com vocês, que está na nossa Constituição, lá no artigo 227. E ele fala assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse é um artigo que está lá na nossa Constituição. Se você quiser, você pode pesquisar, tá na internet, tá legal? Então, por que eu trouxe isso? Para que a gente possa perceber que é um dever e uma responsabilidade não só da família, mas da sociedade como um todo, né? É uma responsabilidade nossa também. Então, a gente deve refletir sobre isso, né? E, infelizmente, o abuso sexual é uma realidade muito grande e muito assustadora no nosso país. E a gente pode fazer alguma coisa para combater isso. Claro que a gente não vai mudar o mundo, transformar o mundo, mas de repente a gente pode mudar, salvar a vida de uma criança que está do nosso lado e que tem sofrido com isso, né? E eu queria falar sobre no aspecto da escola, né? A criança, ela fica muito tempo na escola, né? É um lugar onde a criança ali, ela fica ali, se desenvolve, tem contato com outras crianças, tem o contato com o professor, e o professor tem esse dever, né? Eu estudo pedagogia, eu estou no 3º semestre de pedagogia, e o ano passado nós tivemos uma matéria, e o professor, ele contou uma situação que houve na escola dele. E é bem até impactante essa história, mas eu vou contar para você ter uma noção, tá, gente? Então, o professor começou a contar e o que aconteceu? Tinha uma criança na sala de aula e essa criança era uma menina e a menina começou toda hora a pedir para a professora para ir ao banheiro. E toda hora ela pedia e toda hora ia. E a professora achou estranho e perguntou para a criança por que ela estava indo tanto ao banheiro. E aí a criança falou assim, é porque tá doendo. E a professora achou estranho e perguntou para ela, mas o que tá doendo? E a criança falou assim, tá doendo lá embaixo, que eram as partes íntimas da criança. E a professora achou estranho, a criança pediu novamente para ir ao banheiro, a professora acompanhou a criança, e quando a criança viu, a calcinha da criança estava cheia de sangue. E a professora achou muito estranho, ficou assustada e passou a situação para a coordenação. Foi quando o meu professor, né, que estava dando aula para mim, que foi quem compartilhou essa situação, perguntou para a criança o que tinha acontecido. A criança falou que estava com dor nas partes íntimas e o professor perguntou, mas quem faz isso com você? E a criança falou assim, é meu pai. O meu pai, ele faz uns negócios muito estranhos comigo. Ele passa um negócio assim em mim. Quando o professor ouviu isso, o professor ficou muito impactado. Ele disse que encheu os olhos de lágrima, porque a criança estava sendo abusada. E até ela mesma não entendia o que estava acontecendo. A criança, gente, ela só tinha 4 anos de idade. 4 anos. E ela estava sendo abusada pelo próprio pai. Então, o professor, ele acionou, né, o conselho tutelar e teve todo aquele procedimento.
Então, infelizmente, é uma realidade que acontece e é uma realidade que os professores, né, acabam também vivenciando. E nós, como professores, você que é professor, né, eu estou me formando para ser uma professora, mas você que é professor, você tem essa responsabilidade de proteger a sua criança, de proteger o seu aluno. Se você percebe que uma criança tem um comportamento totalmente diferente, né, um comportamento estranho, que dá alguns sinais, investiga, conquiste a confiança daquela criança para que você possa conversar, né, e se ela estiver sofrendo, para que você possa denunciar, para que você possa salvar a vida dessa criança, né? Porque a criança, ela sofre calada, normalmente a criança não vai chegar e falar assim, né? A criança, ela vai começar a dar sinais. Então, ela vai ter um comportamento diferente, ou a criança, ela começa a ser agressiva demais, ou ela começa a se retrair demais, a criança, ela começa a ficar totalmente em silêncio, né? Então, a criança, ela acaba sofrendo sozinha, né? E muitas vezes, a criança, ela tá pedindo socorro, não gritando por socorro, mas os olhos dela estão gritando por socorro. E nós, como adultos, temos que ficar muito atentos para que esses mínimos detalhes não passem despercebido, né? Eu me lembro de um ponto no depoimento da ministra Damares, né? Ela conta que foi abusada sexualmente na infância, e um dos pontos que me chamou muita atenção quando ela conta a história dela foi quando ela ia para a igreja, né? E ela sentava na frente, né, da igreja. Ela cantava os louvores, ela sorria, levantava as mãos, e quando ela começou a ser abusada, o comportamento dela foi se retrair. Então, ela começou a sentar no fundo da igreja. Ela não levantava mais para cantar, para louvar, né? E ela ficou por muito tempo assim, calada, e ninguém percebeu, né? Outro ponto aqui também que eu quero chamar a atenção é as pessoas, né? Os educadores infantis, né? Nós chamamos de educadores infantis na igreja, né? Que tem o Ministério Infantil da igreja, que são os tios, né? E as crianças chamam os tios. Então, você que é tio, tia, educador kids da sua igreja, fique atento a alguns comportamentos, né? As crianças, porque a criança, ela é alegre, é feliz, ela fala com todo mundo e de repente ela não fala mais com ninguém, ela se retrai, começa a ficar triste. Então tem alguma coisa errada. Então que você possa perceber esses pontos, né? Que você pode estar salvando, né? Essa criança dessa violência que é terrível, né, gente? Então, eu quero chamar a sua atenção, professor, né, que trabalha nas escolas, professores do Ministério Infantil que trabalham na igreja, não só as pessoas que lidam com as crianças, mas como um todo, né, a igreja em si, a sociedade, você que é mãe, você que é pai, converse com o seu filho. É um assunto muito delicado, sim, mas converse para que ele possa entender e que ele possa se proteger, né? Porque quando ele perceber que alguma coisa está errada, ele vai se defender, ele vai querer contar para você. Mas para ele contar para você, para ele se abrir com o pai ou com a mãe, ou qualquer um que cuide dele, ele tem que ter uma aproximação, um diálogo que ele se sinta confortável e confiável para conversar com você. Então, mãe, pai, converse com a sua criança, proteja a sua criança, fique atenta com a sua criança, ame a sua criança, porque infelizmente existem muitas pessoas más que fazem o mal, né? E nós temos que ser inteligentes e sábios para que a gente possa proteger as nossas crianças desse mal. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero ler aqui um versículo na Bíblia que está lá em Mateus 18. Lá em Mateus 18, versículo 5, que diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo,
Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria arrumar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, ai daquele que fizer um mal, que fizer alguma maldade com um dos pequeninos, porque o Senhor não aprova essas coisas, né? Deus, ele ama as crianças. Deus, ele tem um amor profundo pelas crianças. Deus, ele tem uma compaixão muito grande pelas crianças. Criança é algo muito especial para Deus, né? Quando Deus sonha, ele está sonhando com uma criança, né? Então Deus ama a criança. Então você ame sua criança, né? De repente você não tem filhos, mas você tem uma criança que você conhece. Seja um vizinho, seja uma sobrinha, seja um primo, uma irmã, mas proteja a sua criança. Vamos combater juntos este mal da exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Vamos acabar com isso em nome de Jesus. Vamos fazer com que essas crianças sejam livres desse mal, para que elas não sejam marcadas por essa dor, por essa maldade, mas que elas venham ser marcadas pela alegria e pelo prazer da vida, tá bom, queridos? Então é esse vídeo que eu quis gravar para vocês, que eu quis compartilhar com vocês, um assunto sério, mas que a gente possa refletir, que a gente possa fazer alguma coisa para mudar essa situação, para que a gente possa proteger as nossas crianças. Então, se você gostou desse vídeo, dá muito like, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece e se inscreva no canal, tá bom? E muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can